Olá, boa noite, 7 horas em ponto, e sejam todos bem-vindos a mais uma conversa de sexta. Eu sou o Rafael e a gente vai junto até às 8. 8 do Brasil, né? Porque aí com o Marcelo já é 11 horas da noite, é isso, Marcelo? Boa noite. Boa noite a todos. Aqui é meia-noite agora, exatamente. Estamos Eita, é aqui no sábado. Então a gente vai com o nosso debate, muita informação. Hoje é sexta-feira, 21 de outubro de 22. Tá? Então, no nosso time de colunista hoje, a gente tem o Marcos André, tá? A gente tem também a Cibele Xavier com o Clube do Livro, e a gente tem a Cris. Eu não me lembro se hoje é a Cris ou é o Fábio, Rafa? É a Cris hoje. Hoje é a Cris, então. Então, no nosso estúdio, então, a gente tem nossos amigos aqui, o Rafa Pitti, a Cris, que chegou agora, e o Teófilo. Tudo bom, gente? Além do Marcelo, né? Tudo bom. Boa noite a todos, tudo bem. Vocês também estão, Teófilo e Cris, vocês também estão na Suíça? Vocês parecem que estão meio com sono, assim, esse boa noite. Eu estou em Belo Horizonte aqui, um calor. Ah, tá, eu achei que era sono, pô. Vamos lá. Ô, Teófilo. Eu entro mais com medida, porque se der corda, aí depois fica difícil de segurar, hein? Não, vamos lá. Ô, Teófilo, eu tô aqui em Molevade, Teófilo, e aqui tá chovendo pra caramba. A chuva vai chegar aí, hein? Já tá tudo escurão mesmo aqui, ameaçando chover, mas não choveu ainda não. Chegou o Adelino também aí. Boa noite, Adelino, tudo bom? Boa noite. Deu um delay aí para entrar um pouquinho. Atrasou um pouquinho. Boa noite, pessoal. Legal, boa noite. Joia. Então tá. A gente quer fazer aí um convite para você. Aproveitar o Adelino que chegou aqui. E a gente tem um convite muito especial, né, Adelino? Aí de um curso de empreendedorismo evolutivo. Tu podia falar um minutinho aí para nós sobre o curso? Sim, o curso Empreendedorismo Evolutivo vai acontecer no próximo dia 29 de outubro, das 9 ao meio-dia. E um dos grandes objetivos é debater, junto com o Rafael aí também, né, com o colega professor, o Bruno também, estaremos em conjunto debatendo sobre o que é essa questão de empreendedorismo evolutivo. Como nós podemos empreender de uma maneira mais evolutiva, quais as ideias inatas que nós já temos enquanto empreendedores, a importância da autocosmoética no empreendimento, né? Nesses momentos atuais aí de tanta questão ligada à corrupção, o que realmente é um empreendimento baseado na cosmoética ou na autocosmoética, né? Quais as técnicas que nós podemos utilizar para desenvolver um empreendimento evolutivo, no sentido de fazer as coisas acontecer, de fazer com que os projetos saiam do papel, né, as reciclagens aconteçam na vida pessoal, no sentido de dar apoio, de dar sustentabilidade para o empreendimento, não só no sentido empresarial, no sentido de rentabilidade, de lucro, né, mas no sentido de evolução mesmo, né, e assistência ao seu grupo que está ligado àquele empreendimento, àquele projeto. Então, é essa troca de ideias e, no final, né, Rafael, a gente quer chegar aí que todos consigam estar minimamente aptos para desenvolver o seu plano de empreendedorismo evolutivo pessoal. Que joia. Adelino, quem se interessou aí do YouTube, do podcast, que está nos escutando, nos vendo agora, como é que pode se inscrever? Quanto é que custa? R$ 97,00 a inscrição, né? E pode ser feito no site da Liderare, né, .org. Lá tem todas as informações e todos os procedimentos para a inscrição.
Legal. E mesmo você que está nos assistindo agora, ou se tem algum amigo do exterior, de fora do país, a gente consegue fazer inscrição aí fácil, tá? Você pode participar, é online, então tá tranquilo. Qual é que é o horário mesmo, Adelino? Das 9 às 12 horas. Tá bom, dia É 29. online, síncrone, é como a nossa roda de conversa, ou a conversa de sexta. É um bate-papo bem descontraído, né? Somos todos pesquisadores, né? Sem a relação professor-aluno. Ah, ótimo. Vai ser o último curso do empreendedorismo do ano, né, Adelino? Exatamente. Última oportunidade 2022. Gente, então vamos lá, corre lá que ainda tem vaga. Tem vaga, né, Adelino? Sim, com certeza. Então tá, vamos lá que vai dar tudo certo aí. Se você correr, consegue se inscrever. Mas então tá, hoje a gente tem um papo bem legal aí. Vou passar a vinheta. Hoje a gente tem nosso convidado especial aí com o tema Assunção da Liderança Interassistencial como forma de empreendedorismo evolutivo. É o Marcelo Brivilati. E seja muito bem-vindo, Marcelo. O Rafa vai apresentar você aqui, o seu mini currículo. Vamos lá. Olá, Marcelo, tudo bem? Marcelo é o ex-atleta integrante da Seleção Brasileira de Atletismo, ex-treinador de atletismo, formado em Educação Física e é especializado em treinamento de alto rendimento. Ele reside na Suíça já tem 18 anos, é operador de produção, tenepsista, verbetógrafo, professor de Conscienciologia, pesquisador e voluntário e membro do Colegiado Gestor da Lideragem. Seja bem-vindo aí, Marcelo, mais uma vez ao Conversa de Sexta. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos aí, todos os que estão participando aqui para ajudar na discussão, né? E a todos que estão assistindo aí pelo YouTube. Legal, Marcelo, obrigado por você estar vindo hoje aqui. Para a gente começar a nossa conversa aí, de onde é que veio essa inspiração de você trocar essa ideia conosco hoje aí, dentro do título da Assunção da Liderança, que eu sei que você já evoluiu bastante aí na sua pesquisa, a gente que acompanha seus verbetes e tal, mas conta um pouquinho para nós aí, do ponto de vista do empreendedorismo, o que está rolando agora, o que já rolou? Olha, nós temos aí o Adelino, né, que vai estar aí ministrando um curso aí do empreendedorismo evolutivo. Eu já fui um dos preceptores desse curso também, junto com ele, né, e a gente sempre diz no início do curso que o empreendedor evolutivo é aquele que faz as coisas acontecerem, né? E nada mais justo para a gente, quando a gente analisa nesse aspecto de fazer as coisas acontecerem, é assumir a liderança interassistencial. E quando a gente fala em assumir essa liderança interassistencial, a gente está falando também assumir a sua própria autoliderança. E aí vem todo o aspecto de quando você assume a sua autoliderança, você já está fazendo um empreendimento evolutivo, ou seja, empreendendo na sua própria vida. E aí vem as consequências daquele investimento que você faz no quesito do empreendimento evolutivo. Joia. A gente lembra agora o pessoal que está participando aí no YouTube, que vocês podem botar também a sua participação, suas perguntas, né? Obrigado aí pela participação. Nós temos aí o Fábio, a Luciele, Ana Maria, Raquel, Leandro. Valeu, gente. Então aí, estamos aí, debatedores. Está aberta aí a mesa. Vamos conversar aí com o Marcelo, tira suas dúvidas, porque é uma oportunidade. Cri. Ô, Teófilo, tu estava cheio de vontade aí. Vamos lá, cara. Ué, eu queria perguntar para o Marcelo, porque eu tenho acompanhado também essa questão aí do desenvolvimento e dessa mudança, né? Que a gente tem uma história aí bem similar aí, né? Na questão dessa migração ali, né? Do esporte, né? Da competitividade para a cooperatividade, né? Ali migrando ali da competição para a cooperação. E eu estou nesse movimento também, então eu queria saber do Marcelo, ali dentro da experiência dele, pessoal dele, como que foi aí, né, desse começo ali, encerrando a carreira esportiva e tomando essa decisão aí dentro da autopesquisa dele, né, de se mudar, né, ir para a Suíça e tá trilhando novos caminhos. Conta para a gente um pouquinho como é que foi essa
essa passagem, Marcelo? Primeiramente, Teófilo, é um prazer tê-lo aqui participando aí com a gente aí desse debate. Sabe que eu sou um admirador do seu trabalho, o que você está fazendo aí é muito importante, já escritor de um livro, né, Tudo ou Nada. Eu acho que é um livro importante que as pessoas têm que ter acesso para poder entender muito desse nosso universo, não é? Que é do esporte, mas eu tenho uma trajetória diferente da sua, porque nós participamos junto lá do Pan-Americano de 1995, em Mar del Plata. A gente não se conhecia, a gente veio se conhecer através da Conscienciologia e saber que a gente participou de algumas competições juntos, né? E foi muito interessante. Mas eu vivi uma trajetória dentro do esporte meia assim, cheia de altos e baixos, né? Inclusive, teve um fato que me tirou da Olimpíada de Los Angeles e da equipe que foi medalhista no revezamento 4x100. Eu estava selecionado para aquela Olimpíada, e depois disso eu venho numa outra trajetória até o encerramento da carreira, aos 38 anos. Eu levei o atletismo até os 38 anos. E nos últimos 2 anos, eu comecei a fazer uma série de reflexões para poder entender o que tinha me levado até aquele momento que eu estava ali, né? O que me fazia levantar cedo todos os dias, enfrentar um treinamento duro, né? E a gente, quando está no início de carreira, as conduções que a gente pega e tudo, não é muito fácil dentro do esporte amador no Brasil, até você chegar numa condição mais profissional, principalmente naquela época que a gente vem. Você sabe as dificuldades todas que a gente teve, não é, para chegar num nível um pouco melhor. E aí eu comecei a me questionar muito, até eu perceber que o que tinha me levado naquele ponto e superar todos os sacrifícios, né, superar todas as dificuldades e fazer muitos sacrifícios, foi a superação de algo em mim mesmo. Não era mais o processo da competição, mas era superar alguma coisa que estava dentro de mim. E quando eu entendi aquilo, né, analisando todo o aspecto político e esportivo do Brasil, eu percebi que não tinha mais condições de continuar no Brasil por questões políticas e dentro do esporte, que eu já tinha feito durante 22 anos. Eu até recebi um convite para fazer parte de uma equipe de treinadores do Rio de Janeiro, na época, na equipe da Federação Carioca de Atletismo, mas eu sempre fui muito crítico contra a política esportiva do Brasil e a política esportiva do atletismo, né? E nesse aspecto aí eu falei, eu não estaria sendo coerente se eu estivesse atuando dentro dessa área fazendo tantas críticas como eu fazia em relação à política esportiva do Brasil e principalmente do atletismo. E decidi partir para um novo empreendimento, não é? Fora do Brasil. Queria fazer uma virada total na minha vida e vim para a Suíça numa condição completamente adversa, porque eu não vim preparado, mas eu vim na condição de querer ficar na Suíça, e passou um bom momento até eu conseguir me estabilizar, me casar, né, com uma brasileira que a gente se conheceu e a gente viveu junto aí durante 16 anos. Foi muito interessante, porque eu aprendi muito, né, e percebi que nos primeiros 10 anos eu estava repetindo muita coisa do Brasil. Nos primeiros 10 anos, né, atitudes, comportamentos, e mesmo percebendo, aprendendo uma nova língua, aprendendo uma nova cultura, conhecendo novas pessoas, eu ainda repetia algumas atitudes. E ali, naquele momento, eu percebi que eu precisava mudar algumas coisas em mim. Foi quando, exatamente, eu acessei a Conscienciologia, através dos vídeos do YouTube, e ali comecei todo um outro processo, uma reciclagem, uma mudada de pensamento, de ideias, e comecei a entender que eu precisava fazer algumas transformações em mim para acessar o meu verdadeiro padrão, né? Acessar realmente quem eu era, ou como a gente fala dentro da liderária, né? A singularidade consciencial. E foi todo um processo que ocorreu depois daí, acessando a Conscienciologia, e que me levou a situações de acessar outras pessoas e cair nessa pesquisa da questão da liderança interassistencial, devido ao papel que eu pude exercer
tendo acessado a Conscienciologia, acessado outras pessoas, né, e fiquei até conhecido como um grande aglutinador de pessoas na Europa em relação à Conscienciologia. Legal. Legal. Aqui tem pessoas aqui que eu acho que você conhece. Estão te mandando aí um abraço. Tem a Ana Cris Tchau, ela diz boa noite, Brivilate, foi meu treinador no atletismo, amador. Legal. Sim, é verdade. Foi minha fisioterapeuta. Foi minha fisioterapeuta na época da Federação de Atletismo. Que joia. Temos aqui outras pessoas também, aqui, o Leandro, a Inês, a Cristiane, estão mandando também aí a Raquel, tá? Estão mandando boa noite aí para a turma. Legal? Então tá. Oi, o Rafa Pitt, você estava querendo falar alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta, né? Eu queria que o Marcelo relacionasse. A gente sabe que você foi atleta e depois treinador, né? E para você ser treinador, você tem que ter esse papel de liderança, né? Então, como que você relaciona esse seu papel de treinador com o seu papel de liderança aí para a sociedade? Aí? Como que você mostra dentro do teu papel de treinador, essa liderança assumida, né? Igual que é o termo que você explora bastante aí. Então, Rafa, o que acontece? O papel realmente de treinador de atletismo, eu comecei a exercer na Suíça. Né? Tem aí a Aninha aí que falou, né? Eu fazia alguns programas de treinamento, eu atuava mais como um personal trainer no Brasil, mas treinador de alto rendimento de atletismo foi realmente na Suíça, depois de um momento aqui que eu tinha atingido os objetivos que eu tinha pretendido quando eu saí do Brasil. Eu comecei a achar eu percebi que faltava alguma coisa para me completar. As coisas estavam muito monótonas. Então, eu acreditei que era o esporte que estava me faltando, Teófilo. Eu pensei nisso, poxa, vou voltar para o esporte agora com um novo chapéu, né? Com um novo boné, como treinador. E aí consegui acessar aí, os atletas da Suíça, alguns atletas, mas atletas assim de níveis assim bastante baixos para a condição de alto nível, né? E ali eu pude exercer as ideias que eu tinha para o esporte, né, a nível de treinamento, porque eu tive a oportunidade de ter treinado com um treinador cubano e eu percebi algumas diferenças em relação ao treinamento, à programação e o relacionamento que ele tinha com o atleta em relação como era feito com os treinadores brasileiros. E aí eu pude mesclar um pouco do que eu tinha aprendido com os brasileiros e com o que eu tinha aprendido com os cubanos. E aí eu tive grandes resultados com esses atletas, ou seja, porque o objetivo ali, além de atingir resultados, mas era atingir os melhores resultados desses atletas. E só essa situação já me satisfazia, ou seja, levar um tipo de programação onde aquele atleta, apesar das dificuldades, conseguia atingir o melhor resultado dele. A gente não visava estar em grandes competições. Quer dizer, de uma certa forma, eles queriam estar em grandes competições. Mas só pelo fato de eles atingirem os resultados e estar disputando com atletas que estavam no nível mais elevado e que já tinham uma certa situação semiprofissional, porque na Suíça não é como no Brasil, que tem um clube que apoia, que paga, né? O atleta, ele para atingir um nível profissional e ter patrocinadores, ele tem que ter um resultado bastante significativo. Aí ele pode estar atuando como um profissional e ter um patrocinador. Mas até então, o atleta, ele paga para treinar, ele paga para o clube, o que era diferente. Então, esses atletas, eles pagavam para o clube, eles tinham as suas profissões, tinham os seus estudos, eles estudavam ou trabalhavam até às 5 horas da tarde e depois vinham treinar. E eu tive um atleta que foi muito interessante, né, que tinha essa situação, e ele trabalhava em equipe. E o trabalho da equipe, em equipe nas fábricas aqui na Suíça, significa que você trabalha um período, uma semana você trabalha ou de 5 às 2 da tarde, e na outra semana você trabalha de 2 às 10 da noite. E aí eu tive um atleta que ele atingiu um grande resultado, ele ficou entre os 9 melhores da Suíça na prova de 100 metros, né? Foi nessa condição. A gente tinha que adaptar o treinamento dele às condições. E quando chegava o inverno, era pior ainda, né? Porque tinha o problema da neve, a gente tinha que treinar num recinto mais fechado, né? Em salas
especiais, que a gente tinha todas as condições, não é? E a estrutura que a gente tem aqui é fora de série, se comparado ao Brasil da minha época. Hoje parece que está um pouco melhor, acho que o Teófilo pode até dizer, mas era realmente muito difícil. Eu passei por situações difíceis de estar treinando em condições que eram realmente complicadas, né? Hoje a gente tem muito mais pistas sintéticas no Brasil, tem pistas cobertas, inclusive, que na minha época não tinha, e a gente tinha que partir para fora para fazer competições indoor, quando era o período das competições indoor. E aqui a gente tem toda uma estrutura, no raio de 30 quilômetros daqui, eu tinha 5, 6 estádios de atletismo para estar treinando e um centro de treinamento com todas as condições. Então, isso para mim foi muito interessante, aprender esse aspecto, ter uma certa programação e desenvolver todo o potencial e trazendo esse diferencial que eu tinha vivenciado, que era muito diferente daqui dos treinadores suíços, que eles são muito metódicos, eles planejam bem as coisas, uma coisa bem organizada, então eles fazem uma estrutura, e foi muito interessante dividir com eles essas experiências, né? Então, foi isso aí que aconteceu, Rafael. Mas aí, durante 5 anos, eu exerci esse papel de treinador, né? E foi muito interessante e gratificante para mim ver os atletas chegarem e estar competindo com atletas com condição de profissional e estar competindo quase que de igual para igual e chegando nas competições das suas categorias como finalistas suíços, né? Das suas provas, 100, 200 metros, tanto no masculino quanto no feminino. E aquilo me deu uma satisfação grande, como se eu tivesse ganho uma medalha olímpica, Teófilo. Porque os atletas... Só uma curiosidade. Quando você estava fazendo esse trabalho aí de treinador, você já tinha acessado a Conscienciologia, não? Eu acessei a Conscienciologia nesse período e me vieram muitas reflexões. E foi interessante, né, que eu percebi as dificuldades dos atletas e tinha dia que eu chegava com treinamento e diante da dificuldade do atleta, né, que tinham vivenciado os problemas, né, e os atletas aqui, eles são muito sensíveis, né, se eles brigam com a namorada, aí já fica mais, não vou treinar porque eu não estou bem da cabeça, tá? No nosso caso, né, Théo, se a gente briga com a gente, fica mais motivado para treinar. Aqui não, aqui é diferente. Né? Aí eu parava, conversava com o atleta, né, e tal, e aí aquele dia era só conversa, mas aquela conversa valia mais do que o treinamento. Se eu tivesse dado treinamento e ele não tivesse numa condição, o treinamento não ia render tanto. E eu percebi esses detalhes e a Conscienciologia me ajudou muito. Mas dentro desse processo, eu fui me reconhecendo. Eu percebi, né, que eu tinha entrado de novo no esporte, mas para satisfazer uma necessidade minha que não tinha sido completamente ressarcida, não sei se é essa palavra em português. Atendida, né? Uma necessidade atendida, não é? Porque eu estava despesando nos meus atletas as minhas frustrações como atleta. E aí, quando eu entendi isso, eu percebi que tinha chegado o fim da minha carreira dentro do esporte, que eu já tinha dado tudo que eu deveria ter dado, eu percebi, eu falei, cheguei, conversei com eles, né? Tinha feito a programação do final do ano, e já no início eu falei, olha, esse ano eu vou com vocês até essa competição, que é a última competição do ano, e depois eu vou encerrar. Né? E foi interessante, né, que eles ficaram sentidos, mas se deram o máximo, né? E a gente conseguiu grandes resultados nessas competições. E ali, para mim, realmente foi o final. A gente terminou a temporada terminava em agosto, e justamente em agosto começava o curso de verbetografia, foi 2015. Né? E aí eu tive tempo de fazer toda a preparação do curso, escrever o meu primeiro verbete. Então, isso ali foi gratificante, que eu saí bem com os atletas saíram bem, né? Depois muitos outros treinadores ficaram interessados nesses atletas, e muitos outros atletas me procuraram para ser treinador, e eu expliquei para eles que eu estava saindo, né? E eu fui tão reconhecido que depois de 2, 3 anos, ainda tinha gente me procurando para ser treinador. Mas eu tinha explicado, né, que eu tinha encerrado a carreira dentro do esporte, eu já me considerava, né, eu consegui entender esse aspecto, e dentro dessa condição, eu percebi que eu não precisava mais continuar dentro do esporte e que eu tinha um outro papel a ser realizado. E, no decorrer do tempo, muitas coisas foram acontecendo dentro da Conscienciologia
no meu papel aqui na Suíça, de fazer esse link com o Brasil e tudo, e acessando novos grupos, criando novos grupos, atividades e eventos, eu percebi que foi muito interessante essa experiência que eu tive e fazer todo esse link com o processo que ocorreu dentro da Conscienciologia. Legal. Marcelo? Oi, o Caio tinha uma pergunta, Adelino, se puder. Ele me apontou um pouco antes. Fala aí, Caio. Não, tranquilo. Fala, Marcelo, boa noite. Boa noite a todos aí. Marcelo, eu tenho uma pergunta para você referente aos seus traços, forças que você trouxe nessa transição do esporte, passando para a assunção da liderança. O que você acha que você trouxe, assim, que você utiliza até hoje para superar as suas dificuldades? É interessante essa questão, Caio. Caio, é muito gratificante ter o Caio aqui, porque o Caio, ele veio, a gente acessou o Caio, né, através de um curso que foi dado aqui na nossa cidade, Biene. Foi o primeiro curso de Conscienciologia dele, foi com a Virgínia Ruiz, da Apex, Autogestão Existencial, Caio. Foi em 2018, logo após o evento de Estrasburgo. Verdade. E hoje está aí o Caio, né? Ele nunca tinha acessado a Conscienciologia, foi a primeira vez. E depois a gente fez um grupo de jovens aqui, que a gente se contactava online. Ele fez parte desse grupo. E hoje ele está voluntariando pela Liderare. Verbetógrafo, escreveu um tema excelente. E está aqui ajudando vocês. Que é resultado desse trabalho, né? E foi em função do Trafor da determinação. Acho que é essa questão que a gente tem do esporte, né? Processo da energia também, da autossustentação energética, que a gente passa muita dificuldade, mas pela experiência do esporte, a vida ela fica até muito fácil, né? E aí eu trago um bordão aqui do nosso amigo Teófilo, né? Que essa vida ela é boa demais. Ele fala sempre isso, eu acho muito interessante, porque a gente encara os problemas com uma outra visão. Porque os problemas que a gente passa, tanto na piscina quanto na pista de atletismo, eles são terríveis, né? São terríveis. Problemas de lesão, da pressão do patrocinador, a pressão do treinador, e a gente com a nossa própria pressão com nós mesmos, né? E quando a gente vem para a vida, que a gente olha, poxa, a gente tira de dentro qualquer tipo de dificuldade. E quando eu acessei a Conscienciologia, foi isso. Né? Primeiro me descobri, fazer as minhas pesquisas, e a questão da função da liderança interassistencial ainda é uma pesquisa, Caio. Eu ainda estou trabalhando para assumir essa liderança interassistencial. Eu consegui observar algumas afinidades que eu tenho dentro desse tema, com a minha condição, pelas coisas que eu fiz, mas tem todo um processo até chegar a se autoproclamar um líder interassistencial. Por isso que eu trago a questão da assunção da liderança interassistencial. E coloco a liderança interassistencial dentro do processo do empreendedorismo evolutivo. Né? Você empreender nesse sentido, a forma como você vai estar atuando, não importa onde você esteja colocado, não importa o grupo, seja na família, principalmente, seja no trabalho, seja no grupo social, seja onde você estiver nesses grupos de estudos, né? Como você se coloca, como você se porta, de que forma você está acrescentando às pessoas, ou trazendo para a pessoa, ou agregando alguma coisa que seja importante para elas, e com elas aprendendo algo que seja importante para você também. Tá bom. A gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta a gente volta com a Adelino. Já conhece o podcast da Liderar sobre negócios evolutivos? Todas as semanas trazemos um novo episódio onde entrevistamos empreendedores que contam as suas experiências e desafios para a implementação e manutenção de negócios à luz do paradigma consciencial. Se interessa por esta temática, siga-nos a partir do seu player de podcasts preferido ou a partir do site da Liderar em www.liderar.org/negócios evolutivos. Olá, esse é o Momento Empreender de Propósito,
Você sabia que, de acordo com a Econodata, no Brasil, há cerca de 21 milhões de empresas ativas e que 0,5% são grandes empresas, 1% empresas de médio porte, 71% micro e pequenas empresas e 26% empreendedores individuais? Em cenários de retração da economia com o aumento da taxa de desemprego, o chamado empreendedorismo de necessidade aumenta, gerando um crescimento de microempreendedores individuais no Brasil. Porém, 71% desses microempreendedores individuais afirmam ter renda mensal somente até R$ 3.000 e 28% não têm renda mensal. As micro e pequenas empresas, por sua vez, têm sido responsáveis por 27% do produto interno bruto brasileiro e geradora de 62% dos empregos diretos no Brasil. Empreender não é só uma saída rápida para o desemprego e a informalidade, e requer qualificação, análise e energia para enxergar e explorar as oportunidades e cenários do mercado. Esse foi o Momento Empreender de Propósito. Um grande abraço, até a próxima. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Finanças Libertárias. Meu nome é Cristiane Gugê e hoje vamos falar da zona financeira de conforto, que está sendo citada no livro A Mente Acima do Dinheiro, de Brad Klontz e Ted Klontz. Eles citam a zona financeira de conforto da seguinte forma: pense no bairro onde morou mais tempo na vida. Provavelmente você o conhece bem, você sabia onde comprar comida, você conhecia o caminho mais rápido para chegar ao pronto-socorro, sabia quem eram os vizinhos simpáticos e os também não tão simpáticos, sabia onde ficava a loja de ferramentas mais próxima, conhecia a farmácia, o café, o parque, a lavanderia, você conhecia o seu bairro. Lá você estava se sentindo sempre muito confortável, sentia-se seguro, você pertencia àquele lugar. Quando a gente se refere à zona financeira de conforto, ela funciona da mesma maneira. É aquela região que o deixa à vontade, o faz se sentir em casa. Geralmente estamos em uma zona financeira de conforto como consequência do nosso nascimento ou família de origem. Não fomos nós que a escolhemos e nem sempre percebemos o quanto ela faz parte de nós. Então, cada região financeira tem sua própria escala de valores, suas próprias respostas a perguntas como: qual é o papel dos pais e das mães em relação às finanças? Quando é aceitável assumir uma dívida? Qual é a melhor maneira de usar meu dinheiro? O que devemos tolerar para cumprir nossas obrigações financeiras com outros? Então, você já parou para pensar se você está na zona financeira de conforto? Muito obrigada e até a próxima edição do Finanças Libertárias. Estamos de volta. E eu queria lembrar você que está nos assistindo agora, ou se está no podcast ou no YouTube depois, dá um like aí nos nossos vídeos, se inscreve no canal. Isso é bastante importante para nós, a gente ganha mais visibilidade. E é legal também, porque essa informação, ela chega mais longe, tá? Essa informação, essa TARES, né? Tarefa de Esclarecimento. Hoje já é o episódio 32, a gente sabe que muitos de vocês aí estão acompanhando a gente toda semana. A gente agradece muito isso. Então lembra lá de dar um like. Adelino, está contigo. Ok. Marcelo, a questão que eu estava querendo trazer é muito semelhante àquilo que o Caio também já levantou aí, sobre essa questão aí da tua pesquisa em relação à assunção da liderança interassistencial. Mas ligando isso com o empreendedorismo evolutivo, que eu sei que você também aí está pesquisando e também está se aprofundando, né? E todo esse histórico que você trouxe para nós aí em relação ao esporte, né? Essa questão mais competitiva, essa energia física mais intensa, né? Qual é a principal técnica que você tem utilizado para fazer essa virada aí e se aprofundar nas questões da conscienciologia, nas questões mais sutis, na questão de energia, principalmente para quem está chegando e quer empreender de maneira mais evolutiva? Como que ela poderia utilizar uma determinada técnica para ela poder fazer essa aceleração de uma maneira mais objetiva, entendendo essa questão da liderança e ligando isso ao empreendimento aí evolutivo? Então, qual é
se tiver, a principal técnica ou as principais que você utiliza para fazer essa transformação? Obrigado, Adelino. Você sabe que eu tenho algumas técnicas, né? Eu trabalho muito com técnica, que é algo que eu trago do esporte, inclusive, não é? E eu escrevi muito a respeito e eu tenho um título de verbete para ser defendido, que eu ainda não comecei a escrever, que se chama Tecnicidade Cotidiana. Porque eu para a vida, para o dia a dia, né, dentro do meu empreendedorismo evolutivo, eu uso algumas técnicas para algumas dificuldades que eu tenho. Mas a principal técnica que eu utilizo, eu uso duas técnicas, tem a principal que é começar pelo mais difícil. Eu, desde quando era do esporte, tinha alguns treinamentos que, essencialmente, eles eram mais difíceis. E eu dava prioridade por começar por eles. Porque ali, logo no início da manhã, eu tinha mais energia. Então, eu começava por aquele treinamento. E o que eu tinha mais domínio, eu deixava para depois, porque eu poderia fazer com mais facilidade. Então, no dia a dia, na vida, eu sempre procuro começar pela situação mais difícil que eu tenha que enfrentar. Então, essa aí é a minha principal técnica. Uma outra técnica que faz parte de um verbete que eu escrevi também, que é em relação a uma questão muito pessoal de cada um. Não é? Quando a gente fala dessas relações que a gente tem de começar pelo mais difícil, é a questão do autoquestionamento lúcido. Ou seja, é fazer aquelas questões lucidamente para você mesmo. Trazer questões que vão te colocar ali na parede. Né? Então, eu uso essa técnica justamente quando eu estou à frente de algum empreendimento, algum evento, alguma atividade, eu me faço aquela questão: por que você está fazendo isso? Qual é o interesse que você tem em estar fazendo isso? Né? Vai ter algum ganho secundário? Então, são essas duas técnicas que eu utilizo realmente no dia a dia, né? Começar pelo mais difícil e fazer esse autoquestionamento lúcido comigo mesmo. Né? Me colocar na parede em relação ao que eu estou fazendo, se eu estou fazendo aquilo pelo prazer de fazer, pela condição de estar ajudando alguém, ou porque eu vou ter um ganho secundário em relação àquilo. E, geralmente, eu uso essa técnica batata. E expandindo um pouquinho mais, aprofundando um pouquinho mais em relação à multidimensionalidade, essas técnicas, a energia, a questão aí do parapsiquismo, dessa questão mais sutil aí dentro do empreendimento, como é que você tem lidado com isso? Olha, para mim é muito simples, né? É a questão das percepções, ou seja na TENEPS, ou seja através de alguma projeção, qualquer situação que eu tenha, eu anoto, eu guardo, eu fico com aquilo, porque as percepções elas são muito fortes, elas estão te dando um direcionamento, e começo a observar os acontecimentos, ou seja, as sincronicidades. As sincronicidades são detalhezinhos que você fica mais atento e que vão te dando o toque, ou se você está no caminho certo, ou se você está no caminho errado. Agora, tem uma outra situação que eu utilizo também, é a seguinte, né? Quando as coisas começam a dar muito errado, eu sei que eu estou no caminho certo. E aí eu invisto naquilo. Né? As dificuldades vão me fazendo aprender cada vez mais com aquela situação. Né? Então, já aconteceu muito disso, né? De ter uma percepção e perceber que aquilo é um caminho mais duro, mais demorado, mais difícil. E aí, a partir daquilo, vem algumas sincronicidades, mas eu continuo investindo entre o processo da sustentação energética para bancar aquilo. Eu acho que é importante você ter essa sustentação, saber o que você pode bancar e o que você não pode. Né? É o autoenfrentamento, né, Marcelo? Exatamente. Autoenfrentamento para alcançar o propósito, né? Como dizia o professor Valdo, né? Só bota a banca quem tem competência. E quando eu sei que eu tenho condições de fazer, que eu tenho competência, que eu boto e não importa. Eu vou lá e procuro fazer as coisas acontecerem. E, na maioria das vezes, eu diria que 90% elas acontecem e acontecem bem. Marcelo, eu estava observando aqui na sua fala umas coisas interessantes, eu quero ver o que você acha, né? A gente falou de treinamento, né, que envolve disciplina, técnica. Na sua profissão, você era atleta, né, que envolve a questão de, às vezes, de velocidade, às vezes de regular o tempo, né, em que essa velocidade vai ser aplicada.
Eu sei que você já trabalhou em logística que envolve tempo, que você trabalha em uma empresa que tem a ver com tempo também, né? Com relógio e tal. E isso me pareceu assim bastante presente, a questão do tempo, do tic-tac, do cronômetro lá para, né, até do atleta, e ainda isso presente na sua realidade. Você faz alguma relação disso? Você acha que isso é uma sincronicidade com o seu empreendimento evolutivo? Sim, Rafael, você tocou num ponto aí bastante específico. Eu estou pesquisando isso, né? Porque quando olho o decorrer, a minha trajetória, né? Principalmente ao chegar na Suíça, porque eu trabalhei numa outra empresa anterior que também tinha relação com o processo de relógios e de tempo. E aí eu, né, fui desempregado, né? A empresa mudou de cantão e acabou desempregando todos os funcionários. E aí eu fiquei aos 55 anos no que a gente chama de chômage, como é que a gente diria, no seguro-desemprego, mas foi um processo muito rápido, eu fiquei só um mês e já consegui um novo emprego numa empresa melhor, inclusive, né, estou muito satisfeito, e ela trabalha exclusivamente com relógio, e aí tem a questão do tempo também, né? Então, isso aí é uma pesquisa que eu estou levando para mim por causa disso. E, para mim, eu dou uma condição muito... eu presto muita atenção à questão do tempo em tudo, né? E essa questão de fazer as coisas bem feitas e de procurar estar fazendo cada dia melhor do que eu tinha feito antes e sempre no menor tempo possível. Talvez é uma coisa que eu traga do esporte, mas essa morar na Suíça à toa, né? De querer fazer bem feito não é perfeito, né? Mas procurar fazer o melhor possível dentro das condições que eu tenho. Então, eu estou sempre buscando me desafiar, sempre procurando uma condição acima daquela que eu atingi naquele momento. Então, isso Marcelo. aí, eu não sei nem se é positivo, mas é o que eu trago desde o início da minha vida, que eu me entendi por gente. Marcelo, o Rafa estava falando aí com você e eu estava querendo puxar esse assunto mesmo. A gente fala em empreendedorismo, né? A gente fica visualizando o empreendedor, aquela pessoa que ela acaba gerenciando os próprios negócios e é muito comum, né, a gente visualizar esse assunto dessa forma. E aí você, nessa empresa que você está trabalhando, eu fiquei assim, bem tentando visualizar, se você tem alguma casuística, porque eu acho muito legal, de aplicações do empreendedorismo evolutivo no seu dia a dia, na sua empresa hoje. Você tem algum exemplo, alguma coisa que te marcou mais, assim? Acho que tem vários, né? E que tem muito a ver com essa condição da liderança interassistencial, da assunção da liderança interassistencial. Né? Porque eu saí de uma empresa, era uma empresa menor, né, onde tinham 14 funcionários, e eu fui para uma onde só o meu setor tem 40 funcionários. Né? E é interessante porque são pessoas do mundo todo. A gente fala a mesma língua, a gente fala o francês, mas tem gente do Camboja, tem gente da Bósnia e Herzegovina, tem gente da França, tem gente de Singapura. É impressionante o número de nacionalidades que tem num lugar assim tão pequeno, né? Que não é nem pequeno, mas o número que eu tenho que lidar todo dia com essas pessoas e falar com essas pessoas, trocar ideias. Então, são várias casuísticas, né? E através do meu comportamento e das minhas atitudes, né, as pessoas começaram a perceber essa questão da liderança, porque eu estou lá há 1 ano e meio e tem pessoas mais antigas. E quando eles querem reportar, não sei se está justa essa palavra, reportar alguma coisa, elas vêm até a mim para reportar ou para perguntar alguma coisa, ou até para pedir um conselho, né? Tem a ver até um pouco com a idade, que eu sou uma das pessoas ali um pouco mais velhas, né? Apesar de estar há pouco tempo, as pessoas têm confiança e vêm perguntar, questionar. E uma situação muito interessante também foi mais a nível multidimensional. Eu acho que eu cheguei a comentar em algumas lives. No meu primeiro dia de trabalho, eu procurei observar o ambiente, como é que as coisas estavam, né? E observar o holopensene do local. E quando eu comecei, eu já mentalmente já comecei a pedir licença para entrar naquele ambiente,
pedir licença às consciências extrafísicas que estavam ali, né? Me apresentando, olha, eu sou fulano de tal, estou chegando aqui, é o meu primeiro dia, e eu vim para fazer um serviço aqui com todos os outros e contribuir da maneira que eu puder. Aí eu sentei na minha mesa para trabalhar, daqui a pouco veio uma moça de um outro setor, que eu nem tinha tido acesso a ela ainda, mas que eu ia trabalhar com ela frequentemente, e me veio dizer, olha, seja bem-vindo, você faz parte da equipe agora. E aquilo foi uma resposta imediata ao que eu estava mentalizando. E para mim isso aí foi muito significativo. Acho que foi uma das maiores casuísticas. É quando começa a interpretar a sua atitude, o seu comportamento, e assumir a sua liderança interassistencial, sabendo que você está no local onde você pode agregar alguma coisa àquelas pessoas. E aquelas pessoas certamente vão agregar alguma coisa a você. E eu posso dizer que eu aprendo muito mais com aquelas pessoas que estão ali, de várias nacionalidades e de várias culturas diferentes, do que eu estou levando para elas. Eu me sinto um privilegiado. E isso vai crescendo em mim e eu vai melhorando o meu ponto de vista, meus aspectos, a questão do universalismo, né? Estar respeitando cada um da maneira que ele é, da maneira como ele pensa, da maneira como ele age, respeitando aquela cultura e o comportamento daquelas pessoas. Ô Marcelo, você acha que... Como é que você compara até o Brasil e a Suíça? A Suíça tem um holopensene, assim, uma forma pensênica que favoreça o empreendedorismo evolutivo em particular? Olha, tem pela questão cultural, não é? Quando você aborda, por exemplo, aqui, vamos dizer, a Suíça, ela tem 4 línguas oficiais, né? O alemão, o francês, o italiano e uma 4ª língua, né, de menor conhecimento, que é o romanche, que seria uma mistura dessas, é quase tipo um dialeto. O alemão se fala aqui, o alemão, o bom alemão e o suíço-alemão, né, que também é um dialeto. E é o alemão mais falado na Suíça, porque faz parte da cultura suíça. Está aí o Caio que não me deixa mentir. Tá aí, totalmente. Né, no cantão de Berna, e lá onde ele mora, é a língua que predomina. Né? E eu estou numa cidade que ela é bilíngue, que 2 línguas são oficiais, mas que tem, na minha cidade, mais de 100 etnias. Então, você vai no centro da cidade, facilmente você vai ouvir 3, 4, 5, 6, 10 línguas diferentes. E você tem que lidar com essa população toda, né? E aí, o que acontece? Os holopensenes, eles mudam muito de lugar para lugar, de cantão para cantão, de cidade para cidade. Às vezes, a cidade está colada à sua, como, por exemplo, aqui eu moro em Bienne, e tem a outra cidade, que é Nidau. Ela está a 5 minutos de Bienne. Você vai andando para lá e já tem uma predominância do holopensene alemão. Exato. Não é? O Caio está sempre lá, ele sabe como é que é. E aí você vai aqui, eu vou mais 5 minutos para o outro lado, eu vou para uma cidade que é de predominância de holopensene francês, e já muda completamente o comportamento das pessoas, as atitudes. Mas na Suíça, no todo, o que predomina é o holopensene alemão, aquela coisa certa, aquela coisa mais, né, direita, mais correta. E aqui o que é muito importante é que a sua palavra ela vale mais do que uma assinatura. Isso é que é fundamental. E na questão do empreendedorismo evolutivo, como eu falo, quando você aprende a respeitar esses aspectos, o teu comportamento ele muda em função disso, né? E aí tem essa dicotomia, né, em relação ao Brasil, que já é uma coisa assim mais liberada e as coisas são mais à vontade. Acho que é muito interessante. E eu observo muito isso. Mas eu consegui me adaptar aqui, me sinto muito bem. Parece que é como se eu tivesse encaixado numa luva, né? As coisas, para mim, elas funcionam muito bem. Eu sempre me senti muito à vontade, sempre fui muito bem recebido nos lugares onde eu fui aqui, sejam em lugares que as pessoas não me conheçam, sejam em locais que as pessoas me conheçam. Então, eu não posso falar nada, além de falar do processo democrático, né, da democracia direta que é exercida aqui, que tem um aspecto bastante interessante quando a gente analisa o contexto geral. E aí a gente vai fazendo comparação
com outros países aqui da Europa, né, que já tem um sistema de presidencialismo, e aí a gente vê como é que muda. E aí você sai, você vai passar umas férias na França, você vai para a Espanha, você vai para a Grécia, você vai para um outro lugar, você percebe a diferença, né? Esses holopensenes é muito interessante. Legal. Ô, Cris, é você que queria perguntar alguma coisa? Eu tinha entendido aqui? Não, eu ia fazer a pergunta que você fez. Ah, Era joia. curiosidade mesmo em relação ao holopensene. Sim, sim. Temos alguma questão aí do pessoal do YouTube, Rafa Pitt? Hoje o pessoal tá com vergonha. Tá Mas eu tímido, acho que né? eu queria fazer um comentário aqui, né, na questão da assunção da liderança e aproveitar que o Marcelo e o Teófilo estão aqui, com a questão do atletismo, né, do esporte em si, né? Como o esporte em geral, você tem que assumir, né, a sua liderança, que você tem que se desenvolver, né? Isso é muito importante, né? Você não tem como jogar, mesmo num esporte em grupo, não tem como você falar assim, não, é culpa do meu parceiro. Não, você tem que se desenvolver para elevar o teu nível no jogo ali, no esporte que você está fazendo, né? Isso é um negócio que me veio aqui, né? Eu queria compartilhar com vocês, né? Então, essa assunção da liderança dentro do esporte é muito importante, né? Você tem que se autoliderar e dentro de um time tem essa co-liderança, né? Cada um tem que ir elevando seu próprio nível, seu treinamento ali diário, né? Isso tem muito a ver com o que a gente estuda aqui, né? Você colocou bem, Rafa. Quando a gente fala no esporte individual, como foi o meu caso do Teófilo, é a questão da autoliderança, né? Para você bancar os teus propósitos, né? Os teus propósitos evolutivos, né? Você tem seus objetivos lá, e aí você vai começar a empreender nesses seus objetivos, você vai ter que investir em você mesmo, através dos treinamentos. Você vai procurar um clube, você vai procurar um treinador, e ali você vai começar a desenvolver. E aí vem a contrapartida, né? Que são os treinamentos. Fazer aquilo que está programado para você chegar. Aí entra o processo da disciplina, da regularidade, da motivação, da automotivação. Mas eu já analiso por um outro aspecto, porque aquilo ali está muito envolvido no aspecto egóico. Quando a gente fala da questão da autoliderança para a assunção da liderança interassistencial, você está pensando já no grupo. Já é uma coisa mais ampla, porque você vai buscar a sua qualificação para assistir ao grupo, sendo que você não é a peça principal. Você é uma mini peça daquele maxi mecanismo. E aí, o que acontece? Vai ser uma troca, não é? E a gente fala do processo da interassistencialidade, o menos doente vai ajudar, o menos doente vai ajudar o mais doente. E é esse caso, porque a gente entra numa condição como líder interassistencial, a gente não entra como o rei da cocada preta, a gente entra naquela condição de estar observando a necessidade do outro, mas não impondo as suas ideias ao outro, observando aquela necessidade que o outro tem e procurando ver de que forma você pode ajudá-lo a compreender que ele é capaz de resolver o próprio problema. Não é? E aí é uma troca, porque aí você tem que sair da tua posição e se colocar na posição dele para entender qual é a dificuldade dele. E através desse entendimento e dessa compreensão, tentar fazer com que aquela pessoa perceba que ela pode sair daquela situação através das próprias mãos, através da própria atuação dela, assumindo a liderança, a autoliderança dela, né? Marcelo, o Rafa me perguntou se eu tinha alguma pergunta, me veio agora, então eu tenho uma dúvida. Em relação, quando a gente fala em ProExis, né? A gente também já visualiza o que a gente chama do primeiro futuro, o segundo e o terceiro evolutivo, né? Então, o primeiro futuro seria até o término dessa existência, né? Então, vamos imaginar o seguinte: você já traçou algumas metas do que você deseja alcançar até o fim dessa existência, em termos de empreendedorismo evolutivo, de liderança interassistencial, tipo, eu quero ser alguém melhor nesse sentido, né? Atingir essas metas. Sim, Cris, essa questão é muito interessante, porque já faz algum tempo eu já venho trabalhando com isso. Então, eu não vejo as dificuldades das coisas que eu tenho que fazer, porque eu sei que eu estou plantando para o amanhã.
né? E essa questão está muito ligada quando eu identifiquei a questão da Suíça, não é? O trabalho que tem que ser feito aqui, eu estou plantando uma semente para talvez, numa próxima vida, eu estar retornando a esse mesmo local e já ter alguma coisa que eu comecei. Então, eu já visualizo dessa forma. O que eu tenho que fazer? De que forma? Primeiro, eu tenho que me qualificar. Me qualificando, né? E aí entra a questão da docência, a questão da TENEPS, processo também do voluntariado. O que a gente precisa fazer aqui para que a gente deixe esse legado, aí entra a escrita de verbete, artigos, livro, né? E, quem sabe, uma Cognópolis, alguma coisa nesse sentido, né? Algo que se adapte às condições da Europa, que não vão ser as mesmas do Brasil, porque é diferente, o contexto é diferente, a história é diferente, mas algo que amanhã, né, numa próxima vida, eu venha aqui novamente, já tem algo que eu possa fazer um link, tentar fazer essa recuperação de cons e dar continuidade ao trabalho e não ter que recomeçar tudo de novo. Legal. Agora nós temos um bloco comercial e a gente volta em seguidinha. Olá, estamos realinhando o programa Clube do Livro Liderare. Portanto, o debate que aconteceria no dia 22 de outubro será transferido para outra data, que será comunicada na coluna aqui no Conversa de Sexta. Eu sou Cibele Virenzuc Xavier para a coluna do Clube do Livro Liderare. Você se lembra do compromisso assumido no curso intermissivo? Já pensou que a sua programação existencial pode ter impacto não somente em você e em seu grupo, mas no planeta? Os empreendimentos para superar os desafios evolutivos exigirão adaptação e inovação interassistencial no planeta em transformação. Intermissivista, qual o seu empreendimento evolutivo? Seja a transformação que o planeta precisa. Seja bem-vindo. Este evento é para você. Participe. Saiba mais em empreendedorismoevolutivo.iipc.org. E aproveitando também o Adelino que está aqui, Adelino, consegue fazer um breve convite para o pessoal aí participar do curso Empreendedorismo Evolutivo? Com certeza, né? A Liderare está aí organizando o curso Empreendedorismo Evolutivo no dia 29 de outubro, das 9 ao meio-dia, inscrições pelo Liderare, site da liderare.org, R$ 97, né? Então são 3 horas onde vamos debater sobre empreendedorismo, quais as técnicas, alguns pontos que a gente debateu hoje aqui. Estão todos super convidados. Muito bom. Legal, ótimo aí. Temos um tempo para uma última pergunta aí. Quem é que se habilita? Eu me habilito. Estava pensando antes do intervalo e depois aí do IPC, nessa questão da inovação, Marcelo. O país, Suíça, é um país considerado bastante inovador, né? Tem muita pesquisa, né? Tem uma qualidade de desenvolvimento científico e humano muito avançado. Como é que você que está aí vivendo dentro desse momento da Suíça e da Europa aí, você vê aí de coisas, de dicas e de ideias que você percebe aí no dia a dia que possam ser importantes para a aceleração do empreendedorismo evolutivo no Brasil e em outras regiões? Boa questão, Adelino. O que eu vejo, e eu acho que é importante, é essa questão do autoconhecimento, né? Porque quando você assume a sua singularidade consciencial e como você começa a investir na sua autoliderança, consequentemente, o próximo degrau é a liderança interassistencial. É quando você vai pesquisar cada vez mais, vai trabalhar em cima disso, em prol de um grupo muito maior do que aquele seu grupo que você está vivendo, né?
E aí você trouxe aí a questão da Suíça. Investir nesse quesito do empreendedorismo evolutivo, você empreender na sua vida, significa que você vai estar trabalhando no teu processo, consequentemente, você vai estar pensando no processo grupal. E, como a Cristi trouxe ali, a questão do futuro evolutivo, né, dos 3 futuros, e aí eu falo da ProEx, é o legado que você vai deixar nessa vida para os próximos ou para você mesmo. Eu acho que isso é muito importante a gente estar pensando, refletindo a respeito e assumir as nossas responsabilidades. Porque é muito fácil dar responsabilidade aos outros e dizer, não, faça isso. Mas é você que tem que fazer. Quando você começa a fazer a sua parte e não se preocupar se o outro está fazendo ou não, eu acho que você reverbera muito mais. É a questão do autoexemplarismo, né? O autoexemplarismo cosmoético. É você fazer a sua parte, fazer ela da melhor maneira que você pode, aonde você estiver, como você puder. Não é pensar nas melhores condições, ter as condições ideais para começar a fazer alguma coisa. Faça já, faça nesse momento, faça o que você pode com o que você tem. Eu acho que é por aí. E aí entra a questão das pesquisas, que você vai estar sempre inovando, né? É sempre bom você estar olhando aqui e ali como é que está sendo feito, mas trazer a sua identidade também dentro do que você está criando. Eu acho que é fundamental para todos nós essa questão da inovação. Trazer um pouco de você para que os outros também percebam as qualidades que você tem. Legal. Gente, estamos chegando no final e nós queremos agradecer demais aí o Marcelo ter aceitado ficar conosco até a 1 da madrugada aí em Bienne, né? Ele e o Caio também. O Caio é o nosso novo voluntário aí do Conversa de Sexta, está estreando hoje, e a gente agradece o público do YouTube que participou conosco, que contribuiu aí também com seus comentários e perguntas, e agradecer vocês aí, os nossos debatedores que estão conosco aí, e a produção. Obrigado, gente. Obrigado a todos aí. Valeu. Obrigado, boa noite. Então tá, gente, a gente convida vocês, o público aí, a continuar participando conosco, né? Assina o nosso canal, isso nos ajuda bastante. Se você gostou, se contribuiu para você, deixa um like também aí, e até sexta que vem, tá? A gente vai continuar com você aí. Então tá, até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.